Então, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre um assunto, né, relacionado à telefonia móvel, que é o handover. O handover ele é uma tecnologia empregada em rede sem fio, que possibilita, né, fazer a transição de uma torre para outra sem que o usuário perceba. Ou seja, é aquele processo em que você tem uma localidade, você se desloca dessa localidade e você é atendido por outra torre, tá? Ele há outros tipos de handover também, que é entre células do mesmo site, mas hoje a gente vai falar sobre o handover entre células de sites distintos, ou seja, você está, por exemplo, em um bairro e você se desloca para outro bairro onde é atendido por outra torre. Ou outra cidade também, varia de tipo de infraestrutura que a gente tem. Aqui a gente tem um breve exemplo de como que funciona esse processo de handover. Então, você tem o aparelho do usuário, né? Ele está interligado na ENODB 1, então ele está sendo atendido pelo site, pela ERB de uma determinada região. Automaticamente, ao tempo que ele vai se deslocando, ele começa a ser atendido pela ENODB 2, que aqui no exemplo pode ser em outro bairro, outra cidade ou outra localidade. Então, quando você tem esse processo aqui, o usuário vai mandando informações em tempo real, né? O aparelho do usuário vai mandando informações em tempo real para a ENODB, né? Que seria o site, o local que está atendendo esse aparelho, e vai fazendo as informações em tempo real para que ele veja quais são os melhores parâmetros para aquele dispositivo continuar conectado à torre e mantendo o serviço totalmente estável. Então o cliente nunca percebe isso porque esse processo acontece, né, em segundos ali, essa comunicação toda entre os dispositivos acontece e permite que o usuário não se desconecte da torre. Aqui então a gente tem o processo como um todo geral de como acontece, né, o handover, e a gente tem os elementos aqui, os elementos que são empregados numa infraestrutura de rede celular. Então a gente tem ali o aparelho do usuário, né, que é o UE, que vocês estão enxergando aqui no lado esquerdo. A gente tem a ENODB 1, que é o site de uma determinada localização. A gente tem a ENODB 2, que é outro site determinado em uma outra localização. Então a gente tem duas torres, temos um aparelho de usuário e a gente tem os dois componentes do core de rede, que é o MME e o SGW, tá? Que compõem o core de rede. Essas duas torres elas estão interligadas no mesmo core de rede. Então aqui a gente tem uma infraestrutura geral de telefonia celular para que você entenda esse processo de handover, como que ele ocorre. Aí o que acontece? O aparelho ele vai mandando status de medição, né, em tempo real, que é o Measurement Control, e ele vai tendo a comunicação de downlink e uplink, né? Esse é o processo que ocorre em tempo real, né, do dispositivo com o core de rede e a ENODB em que ele está conectado. Aqui então a gente tem um exemplo ele conectado na ENODB 1, e aí ele envia, né, um relatório de medição para iniciar um handover. Então o dispositivo, né, ele vai se deslocar para a célula da ENODB 2, que seria a segunda torre. Então ele manda uma medição, né, um reporte de medição para a ENODB 1, informando para ela preparar um handover, porque esse dispositivo está ficando mais próximo da torre que ele vai, a torre de destino, né? Então acontece esse processo. Automaticamente, né, a ENODB 1, que é a torre celular em que o dispositivo está conectado, ela vai mandar uma solicitação de handover para a ENODB 2,
que seria a torre de destino que o usuário irá se conectar. Após isso, né, a EnodB 2, que é a torre de destino, envia uma informação para a EnodB 1, informando que está preparada para iniciar o handover. Todo esse processo, a gente está enxergando ali no lado direito, esse processo é a preparação para o handover, ainda não está em execução. Então, esse processo é de preparação. Após isso, então, a EnodB 2 envia, né, que a solicitação de handover foi ok. E aí começa, né, o processo de reconfiguração de RRC Connection, né, que começa a reconfiguração e o comando de handover do dispositivo, né. A EnodB 1 envia essa informação para o UE, que é o aparelho do usuário, e ela manda essa reconfiguração de handover para o celular do usuário. Após isso, né, a EnodB de origem, ela inicia o processo de transferência de dados. Então, começa em tempo real, né, ter o downlink, né, as informações entre o core de rede lá, o SGW, até a EnodB 1, que é que continua o processo de informação entre os dispositivos. E aí a EnodB 1 envia para a EnodB 2 um status de transferência. Após isso, com base nas mensagens, né, de RRC, contendo o Mobility Control, ele altera os valores de parâmetro de rádio e transfere para a EnodB de destino. Após isso, então, a EnodB 1 transfere os parâmetros para a EnodB 2, e aí é feito, né, o processo de Mobility Control, né? Ela fez a transferência da EnodB 1 para a EnodB 2, né? Passou os dados de tráfego para a EnodB 2 no processo 6. E aí começa, né? A partir ali daquela etapa da etapa 4 ali, né? Já começa a execução do handover, né? A partir disso, enviadas as mensagens de preâmbulo, né? Para a EnodB 2. Aí ela responde essas mensagens pro usuário final, né? E aí o dispositivo do usuário ele confirma a reconfiguração de RRC, né? E a confirmação do handover para a EnodB 2. Ou seja, o handover ele está sendo concluído já. A partir daí, né? Ao receber a mensagem de RRC, é feito os dados de downlink, né, entre a EnodB 2 e o dispositivo do usuário, ou seja, aqueles dados que estavam trafegando entre a EnodB 1 e o usuário já foram passados para a EnodB 2 e uplink também. Então essa comunicação ela já está acontecendo entre o dispositivo do usuário e a nova torre celular. A partir daí, né, esses dados já começam a trafegar com o core de rede, né, automaticamente se está comunicando com a EnodB 2 e está tendo comunicação, ela já está comunicando com o core de rede. Então, a EnodB 2 ela começa a ter a comunicação com o MME, tá? Que é o elemento da parte do core de rede. Então, ela manda uma solicitação de patch switch request. E o que acontece? O EnodB de destino ele envia uma requisição, né, de pacote solicitando ao EPC que altere o caminho do plano usuário. Ou seja, aqui nessa etapa 8, ela está informando para o core de rede, o MME, em que altere o plano de usuário, né, o user plane, da EnodB 1 para a EnodB 2. Então ela está informando o core, porque até então aqueles processos estavam entre as EnodBs, e agora ele manifestou para o core a sua solicitação de alteração de plano usuário. Então ele está informando ao core, ó, as informações do usuário estão comigo. Então a EnodB 2 está informando que a partir de agora para passar as informações de plano do usuário para ela, e não mais para a EnodB 1, que seria a torre antiga que estava
fornecendo sinal para esse dispositivo. Então, ele modifica, então, né, faz a modificação de requisição, aí o SGW responde à requisição, né, foi modificado. Após isso, então, é feito os dados de downlink, então, do SGW IMME com EnodB2, então os dados começam a ser trafegados para EnodB2 também, através do core de rede. Então todo o processo já está passando pelo core de rede pela EnodB2 já está identificado que o dispositivo já está lá, né? E aí ele manda essa informação, já está tendo a comunicação com o usuário final também. Ele está fazendo a marcação final, né? Esse outro processo aqui, end marker, é a marcação final de que o handover está acontecendo, já aconteceu, e também o dispositivo já está comunicando com a EnodB 2, então ele está fazendo a marcação final para a EnodB 1. Ó, eu não preciso mais me comunicar, né? Ele não precisa mais estar informando que pode finalizar toda a conexão da EnodB 1. Automaticamente a EnodB 1 envia, né, a resposta para a EnodB 2 informando que ok, então a comunicação já está sendo encerrada por parte dela, né? E aí ele envia então aquela resposta de requisição de pacotes, né, do MME com EnodB 2, né? Ele tinha enviado a requisição lá na etapa 8, né, que altere o plano de usuário. Então o MME respondeu aqui na etapa 9 e que ok, o plano de usuário será transferido para a EnodB 2. Então, ao receber o plano de usuário, né, EnodB 2, na etapa 10, ao receber a confirmação de solicitação de troca do caminho, o EnodB de destino envia uma mensagem de context release para o E, solicitando que o EnodB de origem libere o E. Isso indica que a transferência foi bem sucedida. Após receber essa mensagem, então, de comando, né, de liberação, o EnodB de origem aguarda até que essa transição, né, a transmissão de dados local seja concluída. E em seguida ele já libera totalmente o dispositivo. Então acontece então aí que o handover foi totalmente concluído, né? O processo todo foi concluído com sucesso, o handover já está ok. Lembrando, né, pessoal, que esse processo ele ocorre sem a gente ter uma percepção, né, de acontecimento. Então acontece muito rápido essas informações, essa troca de informações, né, em tempo real do dispositivo. É uma tecnologia muito avançada, né? E então espero que vocês possam ter entendido bastante como que funciona esse processo. Espero ter ajudado aí. E agradeço a vocês por estar acompanhando o canal aí. Agradeço demais. Se inscrevam e deixem o like.